Olá, aqui é Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, vamos falar com a Aline. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é importante preparar um bom currículo, já que ele é o seu cartão de visitas quando estamos em busca de uma vaga. E neste episódio, com a Aline Ferraz, ela vai nos passar várias dicas sobre como preparar um bom currículo e como se comportar em entrevistas de emprego. A Aline Ferraz é formada em pedagogia, com MBA em gestão de pessoas, além de ser Master Coach e uma importante executiva no mercado corporativo, atuando há 22 anos na gestão e desenvolvimento de pessoas. É especialista em gestão de equipes de alta performance e entende que o recrutamento é parte essencial para a entrega dos melhores resultados. E para isso, já selecionou mais de 1.000 líderes ao longo de sua carreira. A Aline acredita que a escolha da pessoa certa para a vaga certa é 50% do desafio de termos times de alta performance, com pessoas engajadas e satisfeitas com seus resultados. E aí, Aline, tudo bem? Ei, Pilar, que delícia estar aqui com você. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer poder fazer esse projeto aqui, um pedacinho dele com você e contribuir para o crescimento, né? E para a empregabilidade dessa galera aí que está estudando, né? Show, beleza. Bom, Aline, vamos começar então com o tema currículo. Me diz uma coisa, nesse mundo digitalizado, ainda é importante preparar um currículo? Sim, ainda assim. Primeiro, eu queria fazer uma observação rápida, que é o seguinte: eu não sou psicóloga, né? E eu não sou da área de recrutamento e seleção. Então, todas as dicas que eu vou trazer é como gestora, né? É como quem vai receber e participa ativamente desse processo de recrutamento, uma vez que, de acordo com o que você já trouxe aí na introdução, ele é tão relevante para que a gente consiga obter os resultados esperados no menor tempo possível, né? Então, a perspectiva aqui é do olhar do demandante da vaga, de quem dá a chancela final, Show. né, na escolha do candidato e do interessado pela vaga. Então, acho importante a gente deixar isso muito claro, porque a perspectiva aqui é do negócio, tá bom? Uhum, perfeito. Em se tratando do currículo, ele ainda assim tem um papel importante. Primeiro, porque ele transita muito rápido quando você fala de distribuir esse currículo através do seu network via WhatsApp, né? Ele ainda faz parte do protocolo de solicitações das áreas de recrutamento e seleção. Então, por enquanto, ele ainda faz a diferença e é importante você se comunicar bem através dele também. Tá bom. E você tem algumas dicas aí para montar um currículo campeão? Tipo assim, que seção deve ter? Como eu devo dividir? Então, hoje é importante que a gente tenha muita simplicidade no processo de estruturação do currículo. Ele precisa estar claro, ele precisa ser breve e objetivo, porque se você se colocar no lugar do recrutador, você vai perceber que ele vai fazer uma triagem inicial desses currículos e se o seu currículo for muito poluído, se o seu currículo for muito extenso, pode ser que ele não se dedique a ler as principais mensagens que você deseja passar. Então, a primeira dica é a gente ter um currículo limpo, né? Focado no propósito da mensagem que você quer transmitir. A gente hoje já tem recursos mais modernos para aplicar nesse currículo, né? Então você pode colocar lá o hiperlink da sua página do LinkedIn, é uma dica legal. Você pode ter um QR Code que remeta para uma apresentação pessoal de vídeo, por exemplo, é uma dica interessante e atual também, né? É importante nunca mentir no currículo, porque isso não vai facilitar a sua vida, né? Talvez até por uma falha no restante do processo, até te coloque na posição.
né? Eu digo uma falha porque o currículo ele precisa ser checado através das próximas etapas que vêm na sequência da validação do seu currículo. Mas se por um acaso isso não acontece devidamente e você é aprovado com descrições que não representam a sua experiência ou a sua formação, na prática você vai ficar muito exposto negativamente, né? E acabar tendo uma experiência muito infeliz na sua oportunidade. Então, não mentir no currículo, ser transparente, significa ser positivo também para você, né? De estar com uma vaga correlata com a sua formação e com a sua capacidade. Então, essa é uma terceira dica, né? Não minta. O que não significa que você não vá valorizar suas competências chaves, né? Então, vale sim, primeiro, entender qual o perfil da vaga que você está se candidatando, né? Ao contrário do que as pessoas fazem, de um modo geral, é importante que você customize o seu currículo para a oportunidade que você está buscando. Então, distribuir de forma massificada pode ser uma estratégia, mas quando você estiver focado em alguma oportunidade específica, adeque o seu currículo. Se ele tem que ser objetivo e limpo, focado na mensagem que você tem que transmitir, foque nas competências e nas experiências que tem a ver com a oportunidade que você está buscando, né? Posso dar um exemplo, né? Vamos supor que você tenha atuado na área de projetos, né? E que você também tenha atuado na área de qualidade, né? São dois skills que você se sente confortável para poder atuar. No momento, você está pleiteando uma vaga para a área de projetos, né? A experiência de qualidade, ela tem relevância? Tem, ela pode ser também um valor agregado, mas não deve tomar conta de boa parte da estrutura do seu currículo, e sim valorizar as experiências e as competências e os cases correlatos à vaga que você está procurando, por exemplo. Tá? Então, essa também é uma dica importante. É relevante que você coloque, como já é tradicional, todas as formações, né, e as experiências. Nesse momento da experiência, eu sugiro que antes de você entrar no detalhamento, através das empresas onde você passou e das atividades que você exerceu, que você faça um resumo daquilo que te destaca. Então, por exemplo, você pode ter passado por vários cargos, várias empresas, ou não, você pode inclusive não ter experiência ainda, mas qual é o resumo que te define, né? Aquilo que fala bem sobre você, sobre quem você é, o que você gosta, o que você já viveu no ambiente de trabalho ou não, né? Aquilo que te destaca como qualidade, né? Para quem ainda não tem experiência, e tá tudo bem, quem não tem experiência também precisa de currículo, né? Porque não ter experiência não significa que você não tenha competências-chave, não significa que você não tenha um perfil específico para determinada atividade, né? Então é importante que você também valorize isso. Então, antes de cair para a descrição de atividades ou experiências que você já possa ter tido, colocar ali um resumo-chave, né, de quem você é, de como você se destaca, e aí a gente tem alguns exemplos disponíveis aí na internet que você pode buscar para te descrever, logicamente adequando a quem você é, e ao seu perfil e à sua história, né? Perfeito. Então quer dizer que eu não posso falar que eu sou fluente em inglês se eu não sei nem falar de books on the table, certo? Absolutamente não, porque você pode se deparar com uma realidade de passar por uma etapa 100% em inglês e ficar absolutamente constrangido, né? Assim como se não houver essa validação no recrutamento, você ser exposto a uma ocasião, uma reunião ou qualquer coisa do gênero em que você tem que se posicionar, e isso não vai ser uma experiência legal, posso te garantir, né? Perfeito. Agora me diz uma coisa, o currículo hoje precisa ter foto? Depende, tá? De um modo geral, se você está buscando uma oportunidade, por exemplo, e você quer mostrar um pouquinho mais a respeito de você, né? Porque hoje a foto não precisa ser mais aquela foto tradicional ali, de você muito sério, Três vestido de por quatro. terno.
De 3 por gravata? 4, não, não, não. É legal ter uma foto, porque é a foto da sua cara, né? A foto fala também a respeito de como você é. Mas existem formatos mais modernos. Você pode dar um tratamento de cor na sua foto, fazer uma moldura, casar ela com o layout do seu currículo, né? Lembrando que é importante que a sua imagem não sobreponha o seu valor, o seu conteúdo, né? Mas da sua cara fala um pouco também do seu interesse ali. Olha quem está aqui, né? É, Olha olha quem quem eu está sou. aqui comunicando, Uhum, comunicando com você, né? Isso gera rapport, gera empatia, né? perfeito. Mas nada de foto tomando cerveja ou de biquíni na praia, né? Exatamente, nada de exposição que não tenha referência com o que você busca. Aline, essa foto ela pode ser informal? Porque eu sou uma pessoa informal, né? Então, assim, pode, mas o que eu diria que a preocupação não tem que ser se a foto pode ser informal ou deve ser formal. Acho que a preocupação ela vem um pouquinho antes, né? Qual é o perfil de empresa que você está buscando? Esse planejamento para se estruturar e para definir qual é o perfil do currículo que você vai mandar, assim como as próximas etapas, e a gente vai falar um pouquinho mais na entrevista, na etapa da entrevista, se você está buscando uma empresa disruptiva, com um perfil mais digital, mais startup, uma empresa que acolhe a diversidade, né, uma empresa mais moderna, você pode ficar muito mais à vontade na sua fotografia. Seu cabelo pode ser o seu cabelo que você gosta de usar, a sua roupa pode ser a camiseta que você curte, né? Porque esse perfil de organização, ele não só está preparado para receber essa verdade nua e crua, como ele também gosta dessa liberdade de ser quem você é. Né? Então, essa é uma característica desse tipo de organização. Agora, se você está buscando uma oportunidade numa empresa conservadora, tradicional, com um padrão mais formal, você precisa dar atenção a isso. Ah, mas eu quero ser eu mesmo. Tudo bem, mas você corre o risco de não ser visto como uma pessoa adequada para participar dessa cultura. Né? Então, é importante pensar um pouquinho. É legal buscar um pouco de fit cultural na hora de procurar oportunidade? Isso certamente vai te fazer mais feliz, né? Mas acontece que nem sempre a gente pode, né? Às vezes você está numa região que a disponibilidade de vagas é menor e você precisa trabalhar numa determinada empresa, né? Porque a gente trabalha para ser feliz, mas também para se sustentar através do trabalho. Então, em algum momento, essa prioridade pode acontecer. Às vezes, na sua carreira, você busca um upgrade que depende de você se submeter a uma organização que não bate tanto com o seu perfil. Então, é estratégico que, dependendo do seu momento profissional, você entenda um pouco qual o perfil da organização para que você se posicione de maneira adequada, desde o seu currículo até o final do seu processo seletivo. Perfeito. E Aline, qual a importância de estar sempre aprimorando o currículo com cursos e novas experiências? A importância é viver isso, né? O currículo ele vai refletir a sua prioridade. E quando você investe em você mesmo, investe em conhecimento, principalmente nesse momento que a gente está com uma realidade super dinâmica, né? O conhecimento sendo reposicionado de uma maneira muito rápida, é importante que você se atualize, né? E a atualização, gente, ela hoje, ela não se restringe às formações acadêmicas, né? Sim, ela ainda tem a sua relevância, inevitavelmente. Acho que essa relevância tende a ser reduzida ao longo do tempo, mas ainda hoje ela tem sua importância, digamos assim, muitas vezes até como pré-requisito para que você se inscreva. Mas existem cursos de muita profundidade, curta duração, que te reposiciona de uma maneira muito interessante
inclusive cursos disponíveis para que você faça no seu tempo, no seu horário disponível, né? Assim como os cursos oferecidos, né? Pela nossa instrutora maravilhosa que está aqui presente, a Pilar, que eu sou fã demais dessa Ai, mulher, né? Assim, eu vou abrir um parênteses na relevância aqui da busca pelo conhecimento para dizer que ela é um exemplo maravilhoso disso. A Pilar não para. Ela não para de estudar. Eu tive a oportunidade de conhecê-la estudando, né, Pilar? foi. Numa sala de aula. Exatamente. Então, conhecimento te coloca melhor para se posicionar, para se comunicar, para poder fazer parte de um núcleo diverso, né? Uma pessoa que sabe falar sobre mais temas é sempre uma pessoa muito mais interessante, né? Então acho que é isso, a gente tem que buscar ser um profissional interessante, né? E um profissional interessante, ele também é um profissional interessado. Então, a relevância que a gente tem em alimentar o currículo através de aperfeiçoamentos, cursos e etc., tem muito mais a ver com como a gente se compõe como profissional e depois reflete isso no documento que é o currículo, né? Perfeito. Show. Isso é muito importante, pessoal. Tá sempre atualizado com as novas tendências, é muito bom isso daí, tá sempre antenado, certo? Agora vamos para a entrevista Certo. presencial, que isso daqui, obviamente, com a Chegou. pandemia, muita gente ficou fazendo entrevista via videoconferência. Então a gente vai falar primeiro da presencial e depois a gente vai entrar em alguns detalhes da videoconferência. Vamos lá. Que dicas você Vamos pode lá. dar para quem vai para uma entrevista presencial? Ou uma entrevista em geral? É, sim, sim. Eu acho que tende a reduzir o volume de entrevistas presenciais, porque já aconteceu na pandemia, mas eu acho que essa é uma das aquisições desse momento, né? Porque você tem que se deslocar, o próprio profissional de RH, ele consegue sequenciar de uma maneira muito mais rápida É quando muito mais está em eficiente. Terminou videoconferência, uma entrevista, já mas vai à próxima. Rápido. então, acho que a gente fica aí com essa herança, mas vão ter empresas que ainda vão querer te ver e vão haver oportunidades que você vai ter que se apresentar presencialmente, seja na entrevista que você está sendo avaliado, ou até no seu primeiro dia também. Tem dicas que vão valer aqui para o seu primeiro contato, né? Para o seu primeiro momento. Volto lá naquela dica que eu trouxe na hora de estruturar o currículo. Neste momento, se planejar é essencial. E isso cabe tanto para a entrevista presencial como para a entrevista online, né? Mas, Aline, me planejar como? Ó, começa lá atrás. Uma boa noite de sono favorece a sua memória, né? E durante uma entrevista você pode ter que fazer resgates de situações de sucesso, de insucesso, né? De exemplos práticos daquilo que está no seu currículo. Então, você está com uma memória ativa é muito importante e o sono tem tudo a ver com isso. Então, durma bem, né? Não dá para cair na gandaia Eu ia e falar no isso. dia Nada seguinte de balada e chegar bêbado na entrevista. chegar lá torto, né? É, todo mundo é livre para fazer o que quer, mas vai colher o que plantar. Então, a dica que eu dou no start do planejamento é durma bem, né? Ainda que você frite, de repente pode ser um momento de ansiedade, esteja na sua cama, apague a sua luz, comece a memorizar um pouco da condução que você quer trazer para esse momento, peça que você esteja iluminado, né? Eu acho que sempre essa sintonia energética aí vai contribuir também. Lembre de coisas fantásticas que você já fez, né? Porque isso vai trazer uma energia boa, vai trazer uma autoestima boa para o seu momento. Então, nada de pensar negativo, pensar naquilo que você já construiu de legal, de onde você vem, quantas coisas você já superou para chegar nesse momento, né? O quanto que você é capaz
capaz de contribuir para aquele ambiente que você está querendo entrar, naquele núcleo de pessoas que você quer pertencer, né? Pensa também no quanto você pode agregar para que você esteja fortalecido. Então, descanse, durma assim, o melhor possível, né? E levante. Se a sua entrevista for 10 horas da manhã, esteja disponível e preparado às 9 horas da manhã. Aline, mas por quê? Porque a ansiedade de um atraso pode te comprometer, um cafezinho bem tomado para ativar aquela energia pode te favorecer, né? Você está impecável, né, 1 hora antes, pode te favorecer, porque evita que aquela roupa que você gostaria de usar não está lavada, não está passada, ou seja, qualquer possível percalço pode ser contornado com 1 hora de preparo e antecedência, né? Uma dica, minutos antes de você entrar para a sua apresentação ali presencial, pense coisas boas, né? Pense situações positivas que você passou, porque isso tudo vai estar traduzido no seu semblante, no seu olhar. Lembrando aqui que a gente falou lá no preparo do currículo, essa parte de planejamento também inclui refletir na sua imagem pessoal, a cultura organizacional que a empresa que você se propõe a entrar reflete. Onde que eu busco essa informação? O site da organização fala muito a respeito de como ela é, né? Organizações mais tradicionais têm cores mais neutras, né? Organizações mais tradicionais têm políticas mais descritivas, né? As organizações mais disruptivas, elas têm cores, movimento, linguagem mais simples, mais coloquial, menos formal, né? Então, leia as últimas matérias que saíram a respeito dessa empresa, porque ali você vai ver se é uma empresa que está engajada socialmente, se é uma empresa que está fazendo investimentos recentes, quais investimentos ela tem tido, quais são seus novos clientes, para você perceber onde regionalmente que essa empresa está, porque isso tudo vai te fazer conhecer um pouco a respeito da cultura. Quais são os valores dessa empresa? Quais são os princípios dessa empresa? Né? Empresas tradicionais, na leitura dessa estrutura, você já consegue perceber, né? Então, como essa empresa sai nas imagens que ela coloca no mercado, né? As pessoas estão vestidas como? Elas estão formais, elas estão informais? Olha lá uma foto de uma startup massa, os caras vão estar de tênis, eles vão estar de camiseta, eles vão estar de calça jeans, eles vão estar de sapatênis, eles vão estar muito despojados, né? Empresas ortodoxas mais tradicionais, eles vão estar de terno, o cabelo muito bem cortado, uma maquiagem mais sutil, né? Então isso tudo é importante para que você seja visto como uma pessoa que não vai agredir o ambiente, como uma pessoa que já parece fazer parte daquele contexto, né? Então essa é uma dica muito importante. Agora chegou, né? Cheguei lá, dei de cara com o dono da vaga ou com o Aliás, deixa eu te recrutador. perguntar, chegar atrasado? Nossa Senhora! De jeito De nenhum, jeito nenhum, né, já mas de tira o cara, jeito fala: nenhum. "Chegou atrasado, esquece". Parece que você não deu a devida importância para a ocasião, Hum. né? Porque você não previu que você poderia perder um ônibus, que você poderia não ter um Uber nesse momento que o Uber está cancelando aí absurdamente, né? Que você não se organizou devidamente. Então isso já passa uma impressão ruim. E outra, quem chega atrasado chega correndo, né? Quem chega atrasado chega suado, quem chega atrasado chega perdido, né? Onde que é, quem que é, onde que eu tô. Então isso tudo também vai te abalar, né? Então, confira o invite. Normalmente eles enviam um invite. Confira para você não trocar o horário. Às vezes, quando a gente está muito atento às oportunidades, acaba que você se inscreve para mais de uma vaga
pode confundir as datas, pode trocar os horários, porque fixou ali um horário de um outro momento, de uma outra entrevista. Então, um dia, 2 dias antes, checa lá, a data é aquela mesma, dia 11 cai na terça, faz aquelas verificações mínimas para que você esteja perfeito, em condições adequadas, para chegar com aquela cara de sucesso para um momento importante da sua carreira, né? Show. Então chegou lá, tá na hora, tô lá diante do recrutador e tô lá diante do dono da vaga ou do psicólogo. Dicas importantes, né? Fale de forma clara, demonstre tranquilidade, né? Entenda como está sendo o posicionamento para você criar empatia. Você está falando com uma pessoa que está muito apressada? Não estenda demasiadamente, seja objetivo. Você está falando com uma pessoa que está mais calma, que não apresenta pressa, vá no ritmo do seu interlocutor para que vocês se comuniquem bem, né? Se a pessoa está mais tranquila, está tomando um cafezinho, te oferece um café, fique à vontade, né? Mas mantenha uma observação atenta para você corrigir a rota. Às vezes o seu estilo ele é mais agitado, e você chega lá e encontra uma pessoa muito calma. Então, não foque somente em você. No momento que você entrar nesse contexto da entrevista, olhe o ambiente. Você está presencial, isso também tem forças para você. Olhe o ambiente, olha como a pessoa que está na sua frente está se posicionando, olha a velocidade dessa pessoa, né, para que você consiga fazer a máxima utilização dos recursos que estão sendo disponibilizados. Se na mesa dessa pessoa tem a fotografia da família, família é um ponto importante. Faz sentido falar sobre a sua? Se na mesa dessa pessoa você tem um quadro cheio de informações, que você vê ali que a pessoa está super ocupada, né? Quer dizer, assim, pode significar que a sua entrada é extremamente relevante para aliviar e distribuir melhor essas demandas. Pode significar que essa pessoa não vai conseguir estender o horário, então faça bom uso do tempo disponível. Então, ali tem leituras que você pode fazer que são muito importantes para que você consiga conduzir adequadamente não só a sua entrevista, como também a sua entrada, né? Perfeito. Agora, Aline, você tem algum caso pitoresco de alguma entrevista em que tudo deu errado? Que o candidato era maluco, ou chegou atrasado demais, ou apareceu, falou: "Ih, errei, não era aqui", ou nem sabia o que estava fazendo lá? Acon Acontece de tudo, né? Eu vou dar 2 exemplos para vocês, assim, muito interessantes. Eu estava entrevistando uma candidata e ela estava pleiteando uma vaga de supervisora e era uma atendente, né? Então ela não tinha, naturalmente não se esperava como pré-requisito ali que ela tivesse uma experiência prévia, mas a gente sempre pergunta para entender na hora de ranquear os candidatos, entender quem está com um potencial já um pouco mais, não só potencial, mas quem já está um pouco mais preparado, né? Então você sempre pergunta, não coloca como pré-requisito quando você está fazendo principalmente um recrutamento de liderança interno, né? Porque liderança externo dificilmente você vai pegar sem experiência, mas eu fiz essa pergunta, né? Então me conta, você tem alguma experiência de liderança? Aí ela na hora falou assim, eu sou líder de sala há 3 anos. Então, ela tinha uma experiência não organizacional, mas ela trouxe dentro da entrevista ali, talvez de um modo muito até ingênuo, mas que para mim teve um significado, ou seja, essa pessoa ela é percebida Uhum, como uma líder, né? sim. Porque a liderança de sala de aula ela é muito orgânica, né? Então eu tive essa situação que ela teve uma, digamos, imaturidade, mas que contribuiu para a posição e de fato foi selecionada. E eu tive um outro caso que também acontece muito e é importante dar atenção a isso, em que o candidato ele havia decorado as respostas. Ele criou um script
E muitas pessoas, ao se dedicar para o processo seletivo, caem nesse erro, né, de decorar respostas e talvez às vezes em algum momento até criar contextos. Então ele não me respondia de maneira coerente, porque eu acho que ele desenhou ali um Parece repertório. entrevista de político, você pergunta uma coisa e ele responde outra. Então, e a gente entrou nesse lugar. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou tirar esse candidato? Porque ele tá perdendo, porque eu já percebi que ele decorou. Talvez se eu conseguisse chegar nele, ele me mostrasse uma pessoa mais interessante do que essa que está sendo trazida. E aí, na entrevista, eu fiquei me questionando a respeito disso. Eu falei assim: olha aqui, me fala o seguinte, como é que você gosta de feijão? Porque eu falei, essa aí ele não tinha como, né? Ele Certeza não que essa vai se daí preparar. isso aí não estava no script. É, eu falei, cozido, tropeiro, como é que você gosta de feijão na sua casa? E eu saí da entrevista, eu entrei com esse tema que me veio inédito na cabeça naquele momento, e depois a partir dessa história, aí ele falou, eu gosto de feijão cozido no dia. E aí eu falei assim, nossa, mas todo mundo almoça junto na sua casa? Aí eu saí daquele contexto esperado, né, de quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos a desenvolver, me conta um pouco. Eu saí daquela lógica direta que passa pela maior parte das entrevistas, entrei um pouco nessa condição de como que ele gosta, de como que ele vive, de como que é a estrutura familiar, para que ele se desamarrasse e eu de fato chegasse em quem ele é. É importante dar atenção a isso, porque a minha leitura foi sensível à situação. Eu percebi que ele tinha se dedicado, que decorar fazia parte de um preparo que ele teve, mas nem sempre isso vai acontecer. Então é importante que vocês se preparem, mas que você não robotize, né, o seu processo de entrevista, que você seja você mesmo, porque a gente pode desejar muito uma oportunidade, mas um processo seletivo, ele não visa atender só as necessidades organizacionais, ele também visa atender às suas necessidades. Uma contratação inadequada, ela é uma tragédia para o indivíduo, porque você está num lugar que você não está adequadamente preparado, que você não tem as competências necessárias, vai te trazer um sofrimento, e vai te trazer um sofrimento que vai estar presente todos os dias. Então é muito importante que você seja você mesmo, claro que com o devido polimento, com o planejamento adequado, mostrando o melhor de si, mas que seja você mesmo, para que você esteja sendo escolhido para uma oportunidade compatível com você, em todos os sentidos, né? Você vai ser uma pessoa feliz naquele ambiente, porque só é bom naquilo que faz aquela pessoa que é feliz com o que faz, né? Exatamente. Bom, e agora com relação à videoconferência, qual a diferença? Alguma dica, alguma coisa? Porque, por exemplo, eu já vi Sim, caso de gente ir pra entrevista com o gato no colo. sem camisa, né? É, então, Sem camisa. esse é pior, esse eu não cheguei a ver. Então, a Pessoalmente, assim, não cheguei a ver, mas entrevista tem uns malucos por aí, né. a pessoa levanta a corda, chega e dá o carão lá, né? Eu acho assim, o processo da entrevista online, ele requer as mesmas condições de preparo que o processo de entrevista presencial. Então, se você iria maquiada, se você iria cortar o cabelo, se você iria fazer a barba, é importante que você estabeleça os mesmos rituais para que você esteja íntegro naquele momento, né? É claro, posso estar de chinelo? O chinelo não vai aparecer, você pode estar de chinelo. Agora, algumas pessoas, inclusive, calçam o salto ou o seu sapato ou aquilo que fosse eventualmente vestir, para que você incorpore ali aquele momento e dê a ele a devida relevância, né? Mas isso vai de cada um, não vai estar aparecendo e tudo mais. Mas para entrevista online especificamente, tem algumas questões que é importante dar atenção. Primeiro, antecipadamente verifique a qualidade da sua internet. Se organize para estar num lugar em que você saiba que o funcionamento da rede é pleno,
né? Então não dá para ter entrevista e estar no sítio, né? Porque sim, ela é online, mas qual que é o risco que você corre de você estar sem rede no momento? Muito maior. Então, não dá para fazer entrevista no trânsito, não dá para fazer entrevista no meio de um restaurante. Então, é importante que você se organize para aquele momento, faça os devidos testes. A relação de atraso e antecipação para entrevista online e para presencial são completamente diferentes, tá? 5 minutos de atraso no presencial pode não ser muito, embora ainda assim não seja recomendado. 5 minutos de atraso numa entrevista online, você pode ter certeza que seu interlocutor já desconectou. Porque o tempo tem uma relação diferente em ambientes diferentes, né? Então, primeiro, numa entrevista presencial, chegar a 10 minutos de antecipação é o mínimo que você tem que fazer. Numa entrevista online, entrar 10 minutos de antecipação incomoda, porque na hora que você entra, a pessoa é sinalizada lá que você já entrou e está aguardando na sala de espera. Isso é chato, porque as pessoas estão muito ocupadas. Então, esse tempo ele tem que ter uma calibração. A minha sugestão é você entrar 5 minutos antes, no relógio. Porque aí, se você tiver alguma falha no link que a pessoa te enviou, é suficiente para você enviar um WhatsApp mostrando que você está disponível em tempo hábil e que o link não conectou. 5 minutos antes é o suficiente para você preencher o seu nome. Normalmente, esses links de sala virtual pede o seu nome. Sempre o seu nome e o seu sobrenome. Não precisa ser o nome completo, né? Aline Ferraz Assunção. Pode ser só o sobrenome que você utiliza mais. Né, a gente, ao longo da carreira, a gente vai tendo um sobrenome que vai ganhando mais força. Ou, para quem está no primeiro emprego, tem sempre aquele sobrenome que você se identifica mais e é o que você está escolhendo carregar. Então, o primeiro nome e um sobrenome, descreve ele na sala de entrada e esses 5 minutos vão ser suficientes para esse ritual necessário e obrigatório aí de entrada. Preste atenção na hora que você recebeu o convite, porque alguns links pedem que você baixe o aplicativo previamente. Isso você pode fazer um dia antes. Então, toda essa estrutura vai contribuir. Ó, o fundo, eu tô aqui num momento com vocês, né? Dá para estar tudo bagunçado ali atrás? Não, Não. porque isso vai Cachorro falar passeando, gato passeando pela estante. isso vai falar sobre você, né? Dá para estar uma barulheira, aquela confusão. Não, busque um ambiente silencioso para que você não tenha que se esforçar tanto para emitir a sua mensagem. Coloca aí o seu copinho, escolhe um bonitinho, olha aqui, esse aqui é de um artista que eu adoro. Escolhe um copinho legal para você ter uma água, né? Não precisa ser nada sofisticado, a gente está falando de uma estrutura mínima necessária para você mandar a mensagem que você precisa sem comprometer. Então, tem uma aguinha, faz xixi antes de entrar, né? E não é nos 5 minutos, não. Lembra daquela 1 hora que eu falei que você tem que estar ok? Neste espaço de tempo, faz xixi para não ficar falando rápido para acabar. Quer dizer, uma coisa que não dá. Oh, peraí, que eu Ou vou ficar fazer se xixi. mexendo assim na cadeira, né? Ou ficar incomodado, né? Então, assim, se prepara realmente, porque é um momento importante que você vai falar sobre a sua história, que você vai falar sobre quem você é, que você vai buscar uma oportunidade, seja de recolocação profissional ou de ingresso no mercado de trabalho. Então, é um momento especial e vale a pena você estar preparado adequadamente. Né? Então, assim, um ambiente externo, eu monto até cenário. Se eu achar que convém, quero passar mais uma linha mais intelectual, dou uma levantada ali, olha lá os meus livros. Quero passar uma linha mais moderna, coloco um porta-lápis um pouco mais interessante, deixo uns post-its à vista. Então, tem uma mensagem e recursos que você pode utilizar para que você emita
a mensagem e o modelo que você quer passar, né? Se a gente lembra daquele planejamento inicial, empresas mais formais, mantém ali uma apresentação formal, uma apresentação formal que não precisa ser sobrecarregada, né? Porque muita informação desfoca a atenção do propósito que é você, né? Então, por exemplo, muito babado, uma roupa muito colorida, né? Muito brilho. Isso muito brilho, né? Isso não agrega, porque a mensagem é sobre você, né? Ah, e uma coisa O que você importante, tem. iluminar o rosto, que eu já cheguei a entrevistar, já participar, não entrevista, mas participar de videoconferência onde você mal enxerga a pessoa. Bo co Compra uma Maravilha. uma luminária, um abajur de mesa, qualquer coisa, mas joga um pouco de luz na cara, né. Monta seu esquema. É possível, é possível. Olha qual a parte da casa tem uma iluminação melhor, combina com a família aquele momento, por favor, gente, não dê nem descarga. Tem como você, com o planejamento adequado, valorizar o momento e oferecer tudo que você pode nesse jogo. E essa é uma oportunidade decisiva, né? Quando você chega na entrevista, significa de um modo geral que você já passou por triagem de currículo, que você já fez os testes psicológicos de um modo geral, que você já passou por um teste de lógica e que você agora está diante da câmera da verdade. Então é importante valorizar e entender que ali é um momento muito decisivo do seu processo, né? Então, cuidar desses detalhes faz toda a diferença e também te deixa mais seguro, né? Para poder cuidar da informação e da atenção concentrada. Então, para o online, de um modo geral, é interessante você estar com uma roupa mais clara, né, ou monocromática, né, ainda que seja preto, de repente a clara não fala muito com a sua personalidade, não tem problema ser preto também, mas mais monocromática, para o foco ser você, né? Se é uma empresa moderna, você pode colocar algum acessório um pouco mais, né, Moderno, mais moderninho. moderno, mais leve, mas se é uma empresa mais formal, certamente eu não estaria utilizando esse brinco, por exemplo, né? Colocaria um brinco mais sutil, um batom mais delicado, menos chamativo. Então, isso tudo são detalhes que vale a pena. E também, gente, não só no que diz respeito à aparência, mas também no seu vocabulário. Se você está falando com uma empresa informal, fica à vontade. Você pode usar até umas gírias, se isso for natural para você. Você pode contar de uma maneira, cara, aí eu peguei. Você pode ficar mais leve, mas se é uma empresa formal, isso incomoda o interlocutor, então tem que dar atenção também nessa colocação, como verbalizar, como se posicionar também na estruturação da sua fala. Perfeito, Aline. Nossa, muita informação. Agora, para encerrar, me conta sobre esse seu novo projeto, A Mulher. Hum. Então, esse é um projeto que ainda é embrionário, que está nascendo. O projeto A Mulher é um projeto com foco nas nossas múltiplas competências e papéis, né? Então, a proposta é um pouco sobre a nossa diversidade de funções e atribuições. Então, nós temos ali dentro do projeto uma ênfase no desenvolvimento da mulher executiva, né? Então, eu sou Master Coach, eu tenho uma carreira já de muitos anos nesse segmento corporativo, né? Então, eu espero poder contribuir para essa mulher que está no mercado de trabalho, né? Eu sou mãe de duas princesas Lindas. de tênis, duas princesas de tênis, então quero trazer um pouco sobre essa maternidade não romântica, né, essa maternidade real. Né? Nós somos mulheres, então falar um pouco dessa condição da mulher que tem alguém, né? Então, assim, a ideia nesse projeto é dar leveza
e trazer verdades a respeito dessa mulher que se reposiciona na história, né? Esse é um momento em que a gente traz a mulher muito mais autoconsciente, a mulher muito mais amada através de si mesma, né? Então eu quero poder contribuir socialmente para essa transformação do posicionamento da mulher ao longo da história. Que show! Depois eu vou deixar aí nos comentários o link lá para o Instagram, para suas redes sociais, para o pessoal entrar e se inscrever, para te acompanhar. Esse Maravilha! projeto vai ser bacana. Espero vocês lá. Isso aí. Aline, te agradeço imensamente por todas essas dicas, passar toda essa sua experiência. Fantástico conversar contigo, viu? Pilar, eu te amo, te admiro demais. Acho que você é uma super mulher. Eu quero fazer uma live com você na minha página. Ai, Já coitada. deixo aqui o convite, né? A Pilar é uma mulher extraordinária, né? Aquela pessoa que eu sempre dou esse exemplo quando eu estou te apresentando para os meus amigos e para né, para as pessoas do meu convívio. Assim, a Pilar é uma pessoa que ela pilota, né? Eu não sei se você sabe, atira, né? Tem esse conteúdo todo, uma experiência gigante em projetos, uma pessoa que está sempre se atualizando, sempre se revisitando, né? E generosa, né? Generosa, compartilha conhecimento de uma maneira muito maravilhosa e isso transforma o mundo, né? Conhecimento É transforma isso o aí. mundo. É o que eu Então, acredito. muito obrigada pelo convite, foi uma honra e foi um prazer. Ai, que lindo. Muito obrigada, Aline. Beijão. Se cuida, hein? Mua!